Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Essa apostila do PET do primeiro ano do ensino médio está bem caprichada, viu? Muito conteúdo, muitas atividades. Então, por causa disso, pode ser que este vídeo fique um pouco mais longo que o normal. Mas você já sabe que pode regular a velocidade do vídeo clicando na engrenagem que aparece lá na parte de baixo, na barra do play. É só você fazer os ajustes e aí deixa rolar conforme o seu ritmo de compreensão, tá bom? E a gente começa aqui. Pense na seguinte pergunta. Um número somado a 5 é igual a 12. Que número é esse? Para representar essa situação, foi utilizada essa equação que você pode ver aí, x mais 5 igual a 12. Olha, o valor de x é 7, porque 7 mais 5 é igual a 12. Agora vamos ver as outras perguntas que aparecem aí. Sempre existe uma única resposta para um problema matemático? A resposta é não. Tem problemas matemáticos com mais de uma solução, tem problemas com infinitas soluções, tem problemas sem solução e há ainda problemas que são problemas abertos, para os quais ainda não se sabe se há ou não solução. O que pode acontecer para que uma pergunta tenha mais de uma resposta? Olha, eu achei essa pergunta aberta, genérica demais, então a gente precisa contextualizar aqui. No caso específico do problema, se a pergunta fosse a soma de dois números é igual a 12, que números são esses? Para essa pergunta que eu acabei de falar, nós teríamos mais de uma resposta, na verdade a gente teria infinitas respostas. Prosseguindo, essa pergunta pode ter mais de uma resposta? Olha, com certeza não. O único número que somado a 5 dá 12 como resultado é o 7. Prosseguindo, agora temos uma outra pergunta aqui. Dois números somados resultam em 10. Em quantas respostas você consegue pensar? Olha, dá para a gente pensar em infinitas respostas, porque tem infinitos pares de números que podem ser somados e vão dar 10 como resultado. Sempre existe uma única resposta para um problema matemático? Eu vou repetir a mesma resposta que já dei anteriormente. Não, eu já falei sobre isso. O que pode acontecer para que uma pergunta tenha mais de uma resposta? Olha, eu respondo que nesse caso específico, desse problema que está proposto agora, a pergunta já permite mais de uma resposta. Na verdade, permite infinitas respostas. Eu já falei sobre isso também. Essa pergunta pode ter mais de uma resposta? Repetindo, sim, porque existem infinitos pares de números que, somados, dão 10 como resultado. Agora dá uma olhada nessa observação. Assim, temos que uma equação linear de duas incógnitas possui infinitas soluções e por isso pode representar diversos resultados dependendo da situação proposta. Veja o exemplo a seguir, é o que a gente vai ver agora. Nós temos aqui uma questão do Enem do ano de 2017, na apostila inclusive esse é um exemplo resolvido, por isso eu não vou ler a questão inteira aqui, mas eu vou mencionar as informações principais fazendo algumas anotações. A questão fala sobre um cartão de memória que armazena fotos e vídeos e o objetivo é saber o número máximo de fotos que uma pessoa poderá armazenar nesse cartão. Eu vou utilizar a incógnita x para indicar a memória ocupada por 1 minuto de vídeo e a incógnita y para indicar a memória ocupada por uma foto. O texto diz que na primeira vez a pessoa conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Então a gente pode representar isso com essa expressão algébrica 10x mais 190y, porque a gente já sabe o que x e y representam. O texto também fala que na segunda vez a pessoa conseguiu armazenar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Então isso pode ser representado por essa expressão algébrica 15x mais 150y. Então, como as duas expressões algébricas representam a ocupação total da memória desse cartão, essas duas expressões representam a mesma quantidade de memória. Por isso, nós igualamos essas duas expressões aí. Eu escrevi 10x mais 190 igual a 15x mais 150y. Desenvolvendo, passando 150y para o primeiro membro subtraindo e 10x para o segundo membro, também subtraindo, a gente obtém 40y igual a 5x. Aí é só dividir os dois membros da equação por 5 e a gente obtém essa relação aqui. 8y igual a x ou x é igual a 8y. É a mesma coisa. Como x é a memória ocupada por 1 minuto de vídeo
e y é a memória ocupada por uma foto, essa expressão 8y igual a x nos diz que a memória ocupada por 1 minuto de vídeo é equivalente à memória ocupada por 8 fotos. Aí, prosseguindo, nós temos então essas duas expressões algébricas aqui que indicam a ocupação total da memória do disco. E agora eu vou substituir x igual a 8y nessa expressão algébrica que você está vendo. Nessa expressão, então, onde tem x, eu vou colocar 8y. E veja, foi isso que eu fiz. Agora a gente precisa desenvolver os cálculos. Essa expressão vai ser igual a 80y mais 190y, e isso é igual a 270y. A gente conclui, então, que a memória total do cartão é igual a 270y. E já que y é a memória ocupada por uma foto, o número máximo de fotos que podem ser armazenadas é 270. Agora vamos fazer algumas atividades. Número 1, escreva uma equação para cada uma das situações apresentadas abaixo e duas possíveis soluções em cada caso. Letra A, um número mais o dobro de outro é 12. Quais são esses números? Olha, a equação que pode representar essa situação é essa aqui, x mais 2y igual a 12, sendo x e y os dois números. Uma primeira solução é fazer x e y iguais a 4. Se a gente substitui x e y por 4, confere aí direitinho, a gente vai obter 12. Outra solução pode ser x igual a 2 e y igual a 5. Veja que também confere quando a gente faz a substituição, o resultado também dá 12. Letra B. Uma mãe reparte entre seus dois filhos o valor de R$5.000. Quanto ela dá para cada um de seus filhos? A gente pode representar essa situação pela equação A mais B igual a 5.000, sendo A a parte para o primeiro filho e B a parte para o segundo filho. Uma possível solução é a gente fazer A igual a B igual a 2.500. Se a gente substitui A e B por 2.500, nós vamos ter 5.000 como resultado. E uma outra solução poderia ser A igual a 1 e B igual a 4.999. Então, um filho ganharia R$1, o outro filho ganharia R$4.999. Se a gente soma esses valores, também vai dar R$5.000. Agora a letra C. Dois ângulos são suplementares. Quanto mede cada ângulo? Olha só, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então a gente pode representar essa situação por m mais n igual a 180 graus, sendo m e n as medidas dos ângulos. Se a gente fizer m e n iguais a 90 graus, somando 90 graus com 90 graus, a gente tem 180 graus, mas a gente também pode colocar m igual a 30 graus e n igual a 150 graus. Se a gente somar m e n, 30 mais 150, vai dar 180 graus do mesmo jeito. Atividade 2. Em um estacionamento há motos e carros. No total, podemos contar 78 rodas. Responda. Letra A. É possível que haja 20 carros? Por quê? Olha, a resposta é não, porque em 20 carros há um total de 80 rodas, e isso já ultrapassa o número de 78 que aparece na questão. Letra B. É possível que haja 10 motos? Por quê? A resposta também é não, porque em 10 motos há 20 rodas, claro, considerando que a gente está falando de motos de 2 rodas, tá bom? Aí sobrariam 58 rodas para os carros. Só que considerando também que todos os carros possuem 4 rodas, não daria certo isso porque 58 não é um número divisível por 4. Letra C. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Veja, a gente pode representar essa situação com essa equação aqui, olha. 2x mais 4y igual a 78, sendo x a quantidade de motos e y a quantidade de carros. Essa equação nos permite pensar em muitos valores inteiros positivos, porque a gente está falando de quantidades de carros, né? Então, não tem uma resposta única para essa pergunta da letra C. Veja, se a gente tem 9 motos, como cada uma delas tem 2 rodas, isso dá um total de 18 rodas. E se a gente tiver 15 carros, como cada um deles tem 4 rodas, isso dá um total de 60 rodas. Se a gente somar 18 rodas com 60 rodas, dá exatamente as 78 rodas. Portanto, 9 motos e 15 carros é uma resposta para essa pergunta. Porém, existem outras respostas. Inclusive, se você quiser pensar em outra resposta, pode me contar aí nos comentários. Atividade 3, uma questão do Enem do ano de 2015. Eu não vou fazer a leitura completa da questão, apenas vou relacionar as informações principais. A questão fala sobre o prêmio que uma pessoa recebeu
ao ir a uma barraquinha de tiro ao alvo, e o objetivo é determinar o número de vezes que essa pessoa, que esse participante aí acertou o alvo. Para começar, eu vou indicar a incógnita para o número de acertos do participante como incógnita x, tá? O número de vezes que ele acertou o alvo. E vou indicar por y o número de erros, o número de vezes que ele errou o alvo. A questão diz que entre os acertos e os erros, o participante deu 80 tiros, e isso pode ser representado por essa equação x mais y igual a 80. E essa vai ser a nossa equação 1. Nós sabemos que o prêmio de R$100 que o participante recebeu foi calculado com base no total ganho com os acertos e o total que ele teve que pagar por causa dos erros. E isso pode ser representado por essa equação 20x menos 10y igual a 100. E essa vai ser a nossa equação 2. Então agora a gente vai pegar a equação 1 e isolar a incógnita y. Aí a gente obteve y igual a 80 menos x. Agora a gente vai substituir esse valor de y na equação 2. Veja só, ficou aí 20x menos 10 que multiplica 80 menos x igual a 100. Então, no lugar do y a gente colocou 80 menos x. Desenvolvendo a multiplicação, a gente tem 20x menos 800 mais 10x igual a 100. Temos 30x igual a 100 mais 800, porque a gente passou o menos 800 para o segundo membro, aí ele foi somando. Com isso, a gente tem 30x igual a 900. Aí é só dividir os dois membros da equação por 30. E isso nos dá o valor de 30 para x, e era exatamente o que a gente queria, já que x é o número de acertos, que é realmente o que a questão está perguntando. Portanto, o participante acertou o alvo 30 vezes, o que coincide com a alternativa A. Na sequência, é apresentado um exemplo de uma equação linear, e a partir da equação é construída uma tabela e um gráfico. A equação é essa que está sublinhada, x mais y igual a 2, e isolando o y nessa equação, a gente tem y igual a menos x mais 2, como você pode ver no final dessa linha aí. Em seguida, foi construída a tabela, com a primeira coluna para os valores de x. Não tem uma regra para a seleção desses valores, mas aqui selecionaram do menos 2 até o 3. Como existe uma equação que nos dá o valor de y a partir de x, a segunda coluna da tabela, pode olhar aí, mostra esses valores de y. Por exemplo, quando x é igual a menos 2, y vai ser igual a 4. E a terceira coluna da tabela mostra os pares ordenados de x e y. Só está repetindo os valores da primeira coluna e da segunda coluna, e eles estão escritos juntos. Aí depois que a tabela está pronta, é hora de lançar esses pontos com essas coordenadas dos pares ordenados da terceira coluna da tabela lá no plano cartesiano. O primeiro par é esse aqui, menos 2 e 4. Veja como que essas coordenadas foram lançadas lá no plano. Depois a gente tem as coordenadas menos 1 e 3. Veja o ponto lá, menos 1, 3. 0, 2, também foi lançado lá. 1 e 1, também foi lançado lá. 2 e 0, também está lá. E 3 e menos 1, também foi lançado lá. Aí, na sequência, ligando todos esses pontos, foi traçada aqui essa reta, tá vendo? Essa reta é uma representação geométrica dessa equação que está sublinhada aqui, x mais y igual a 2. A atividade 4 pede para a gente fazer algo parecido com o que foi feito no exemplo que eu acabei de mostrar. Nós temos 4 equações aqui, da letra A até a letra D, e a gente precisa determinar 5 pares ordenados que satisfazem essas equações. Para isso, a gente vai utilizar tabelas como as que foram utilizadas no exemplo anterior. Nesse caso, não vai ser preciso montar o gráfico, só as tabelas com os pares ordenados. Veja, aqui temos a primeira equação, 2x mais y igual a 6. Aqui a gente tem uma tabela com a primeira coluna de valores de x, a segunda coluna com os valores de y, e veja que aqui já foi isolado o y, tá certo? Eu passei o 2x para o segundo membro e ele foi para lá como menos 2x. E a terceira coluna é a coluna em que nós vamos colocar os pares ordenados, que são uma repetição dos valores da primeira coluna e da segunda em ordem. Para x, eu vou pegar os valores que vão de menos 2 até 2, muito semelhante ao que foi feito no exemplo anterior, e eu vou fazer isso para todas as equações. Os valores de x sempre vão variar de menos 2 até 2. Aí, para x igual a menos 2, se a gente substitui aqui nessa equação, veja só, vai ficar menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Mais 4 mais 6 dá 10. Fazendo as outras substituições, para x igual a menos 1, nós vamos ter y igual a 8, pode conferir. Se o x é igual a 0, y vai ser 6. Se o x é igual a 1, y vai ser 4.
Se x é igual a 2, y também vai ser igual a 2. Agora, na terceira coluna da tabela, a gente só vai colocar os pares ordenados, que são os valores da primeira coluna e da segunda. Agora, nós temos aqui a segunda equação, x mais y igual a 7. Novamente, você vê aí uma tabela e veja que na segunda coluna, a equação que aparece aqui já está com a incógnita y isolada. O x foi para o segundo membro, passou como menos x. Aí nós vamos fazer os valores de x variarem de menos 2 até 2, e aí fazendo as devidas substituições, vou fazer isso agora um pouquinho mais rápido, se a gente fizer as devidas substituições nessa equação y igual a 7 menos x, nós vamos obter esses valores de y que estão aparecendo aí. E o próximo passo é escrever os pares ordenados, repetindo os valores da primeira coluna e da segunda. A próxima equação é a equação 7x mais y igual a 11. Vamos colocar uma tabela. Veja que aqui, mais uma vez, na segunda coluna, eu já isolei a incógnita y, passei o 7x para o segundo membro, ele veio como menos 7x. Vamos variar aqui os valores de x de menos 2 até 2 e vamos substituir esses valores de x nessa equação que está aqui no alto da segunda coluna. E aí os valores de y que a gente vai obter são esses que estão aparecendo. Na terceira coluna, é só repetir esses valores, colocando dentro dos parênteses, e aí temos os pares ordenados. Agora vamos fazer para a letra D, 0,5x menos y igual a 7. Veja que aqui eu isolei a incógnita y, eu passei o y para o segundo membro e o 7 para o primeiro membro, depois eu inverti a igualdade, enfim. Ficou y igual a 0,5x menos 7, tá certo? Vamos variar os valores de x de menos 2 até 2. Substituindo esses valores de x nessa equação, a gente obtém esses valores de y e, consequentemente, juntando esses valores aqui na terceira coluna, nós temos esses pares ordenados. Repare que quando eu escrevi esses pares ordenados na última coluna dessa última tabela, eu utilizei ponto e vírgula para separar os números. Eu fiz isso para que não haja confusões entre o sinal que separa os dois números do par ordenado e a vírgula que aparece nos números decimais. Agora nós temos a atividade 5. É uma atividade que pode dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir, tá bom? Eu vou bem passo a passo. No exemplo que foi mostrado antes da última atividade, foi dada uma equação e a partir da equação foi feito um esboço de um gráfico que representava aquela equação. A gente até fez uma tabela, está lembrado? Agora aqui é diferente. Veja que nós já temos uma reta, ela está representada aqui no plano cartesiano, e entre as coisas que a gente vai fazer, a gente precisa encontrar a equação que representa esse gráfico. Letra A. Quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos x e y? A reta corta aqui o eixo x no ponto de coordenadas menos 3 e 0 e corta o eixo y nesse ponto de coordenadas 0 e menos 1. Letra B. Determine a equação da reta na forma ax mais by igual a c e depois escreva a equação na forma y igual a mx mais n. Olha, nós vamos primeiro escrever a equação na forma ax mais by igual a c e aí a partir dessa equação a gente vai fazer a segunda parte, que é obter aquela equação ali y igual a mx mais n. Aqui está a equação ax mais by igual a c. Para encontrar a equação específica que representa esse gráfico, a gente tem que obter os valores de A, de B e de C. Como já é sabido que o ponto de coordenadas menos 3 e 0 pertence a essa reta, ele então satisfaz essa equação. Aí é só eu substituir esse par ordenado menos 3 e 0 na equação ax mais by igual a c. Eu coloco a primeira coordenada no lugar de x, a segunda coordenada no lugar de y, e aí a gente obtém a que multiplica menos 3 mais b que multiplica 0 igual a c. Com isso, a gente obtém essa relação aqui, menos 3a igual a c, ou c igual a menos 3a, é a mesma coisa. E tem um outro ponto que a gente já sabe que pertence a essa reta, que é esse ponto aqui de coordenadas 0 e menos 1. Nós vamos também substituir esse par ordenado nessa equação ax mais by igual a c. Vou colocar o 0 no lugar do x e o menos 1 no lugar do y. Fazendo isso, a gente tem a que multiplica 0 mais b que multiplica menos 1 igual a c. Aí, desenvolvendo as continhas, a gente conclui que menos b é igual a c ou c igual a menos b. Tanto faz a mesma coisa. Veja que nós temos duas equações
E nas duas equações aparece que o primeiro membro lá, antes da igualdade, é igual a C. A primeira equação, menos 3a igual a C, segunda equação, menos b igual a C. E veja só, se menos 3a é igual a C e se menos b é igual a C, a gente pode dizer que menos b é igual a menos 3a, ou seja, b é igual a 3a. Agora a gente vai retomar aquela equação que está lá no início, vou até escrever ela aqui de novo, e nós vamos agora substituir os valores de b e c pelas expressões que a gente obteve. b igual a 3a e c igual a 3a. E aí depois que a gente fizer isso, tudo vai ficar escrito em função de a. Veja só, veja que no lugar do b eu coloquei 3a e no lugar do c eu coloquei menos 3a. A partir desses resultados que a gente encontrou aqui. Olha, já está praticamente tudo pronto, eu só preciso agora escolher um valor para colocar no lugar de a. Pode ser qualquer valor, eu só não vou colocar o zero porque se a gente substituir a por zero, aí vai zerar tudo e não dá certo. Eu vou escolher o valor mais simples que eu acho, que é a igual a 1. E aí, substituindo a por 1 nessa última equação aqui, olha o que a gente vai obter. X mais 3y igual a menos 3. Essa equação, ela sim está escrita na forma ax mais by igual a c, e veja que a é igual a 1, a gente já sabia isso, porque eu estipulei esse valor, b igual a 3 e c igual a menos 3. Vamos já colocar ali a resposta na primeira parte e também vamos em seguida para a segunda parte do item B, em que a gente precisa agora escrever a equação na forma y igual a mx mais n. Agora vai ser bem mais simples, só você prestar atenção. Basta nessa equação aqui, x mais 3y igual a menos 3, a gente isolar a incógnita y, como você vai ver aí agora. Aí eu começo passando o x para o segundo membro, aí ele vai como menos x, e o próximo passo é dividir os dois membros da equação por 3, aí a gente tem y igual a uma expressão. Fazendo essa divisão, a gente encontra y igual a menos 1/3 de x menos 1. Vamos colocar ali a resposta, e veja só que m é igual a menos 1/3 e n é igual a menos 1. Uma rápida observação aqui. E se lá atrás eu não tivesse dito que o valor de a era igual a 1? Se eu tivesse colocado um outro valor aqui, o que será que aconteceria? Obviamente, a equação geral da forma ax mais by igual a c teria outros valores para a, b e c, mas mesmo assim essa equação ela seria equivalente a essa que a gente encontrou aí de x mais 3y igual a menos 3. Agora, a equação reduzida, que é essa equação aqui da forma y igual a mx mais n, que deu aqui y igual a menos 1/3 de x menos 1, aí essa seria a mesma equação. Agora, se você quiser, claro, você pode tentar conferir e ver se vai dar alguma coisa diferente. Letra C. Quantas soluções tem essa equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de pontos que pertençam à reta. Olha só, olhando para essa equação x mais 3y igual a menos 3, a gente vê que existem infinitos pares de valores que podem ser substituídos ali no lugar de x e y e que vão satisfazer essa equação. Além disso, essa equação ela representa uma reta. Essa equação ela representa esse gráfico que aparece na tela. E a gente sabe lá da geometria que uma reta possui infinitos pontos, portanto, essa equação possui infinitas soluções. Sobre os 4 pares ordenados de pontos que pertencem à reta, a gente já tem 2, que é o menos 3 e 0 e o 0 e menos 1, que é onde essa reta corta os eixos coordenados, os eixos x e y. Mas tem também o 3 e menos 2, porque se x for 3, substituindo na equação o valor de y será menos 2, e tem também o par ordenado 6 e menos 3. Lembre que como essa equação possui infinitas soluções, existem infinitos pares ordenados. Então você pode encontrar outros diferentes desses que eu coloquei aqui. Aí na sequência vem uma reflexão e também uma pergunta, só que a resposta é pessoal. Escreva a sua própria resposta aí. Na sequência vem um breve resumo retomando alguns conceitos sobre sistemas de equações lineares com duas incógnitas. Esse tipo de sistema tem essa forma aqui, indicada por essa seta, sendo que todas as letras menos x e y indicam números reais. E aí sim, as letras x e y são as incógnitas do sistema. Além disso, uma solução para esse sistema ela vai ser um par ordenado, em que cada uma das coordenadas corresponde
ao valor de cada uma das incógnitas. E para ser solução do sistema, o par ordenado ele tem que satisfazer as duas equações do sistema, não pode ser somente a uma delas não. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação de sistemas de equações, esse exemplo ele foi resolvido na apostila, mas eu vou resolver ele aqui de uma outra forma porque eu vou trocar o que cada uma das incógnitas representa. Só que a gente vai chegar ao mesmo resultado, tá? A questão quer que a gente determine qual é o sistema de equações que modela matematicamente essa situação e também pede que esse sistema seja resolvido. Eu vou indicar por x a incógnita que vai representar o número de bombons pequenos e y vai representar o número de bombons grandes. Eu troquei agora, tá? Em comparação com o que está na apostila do PET. Como o total de bombons é 100, a gente pode representar isso por x mais y. E essa vai ser a equação 1 do nosso sistema. O texto também diz que para fabricar um bombom grande há um gasto de R$ 5,00 e para o bombom pequeno esse gasto é de R$ 3,00. E isso pode ser representado por essa equação 3x mais 5y é igual a 450. Essa vai ser a equação 2 do nosso sistema. Veja, está aí então o nosso sistema com as duas equações, equação 1 e equação 2. Agora eu vou pegar a equação 1 e vou isolar a incógnita x, por isso eu passei o x para o segundo membro e ele ficou como menos x. Agora a gente vai substituir isso na equação 2, ou seja, onde estiver escrito y na equação 2, nós vamos colocar 100 menos x. Só você observar, acabei de fazer isso. Desenvolvendo aí essas operações, a gente vai encontrar 3x mais 500 menos 5x igual a 450. Aí passando o 450 para o primeiro membro, ele vem menos 450. Passando menos 5x para o segundo membro, ele vai 5x. E o 3x também passando para o segundo membro vai menos 3x. Aí reduzindo nós temos 50 igual a 2x. Agora a gente só precisa dividir os dois membros dessa equação para a gente obter o valor de x. Basta a gente dividir por 2. E aí fazendo essa divisão a gente encontra x igual a 25. Isso representa a quantidade de bombons pequenos. Agora esse valor de x igual a 25 será substituído na equação 1. Ou seja, onde houver x na equação 1, nós vamos colocar 25 no lugar. Aí vai ficar 25 mais y igual a 100. Passando 25 para o segundo membro, ele vai subtraindo. Assim, y igual a 75. E essa é a quantidade de bombons grandes. Na atividade 1 dessa parte, nós vamos agora resolver alguns sistemas de equações e a questão pede que a gente utilize o método da substituição, que foi o método utilizado no exemplo anterior. A gente isola uma incógnita em uma das equações do sistema e substitui isso na outra, é assim que começa a resolução pelo método da substituição. Na letra A nós temos aqui esse sistema, veja, temos a equação 1 e a equação 2, e olhando para essas duas equações eu vejo que está mais fácil começar a trabalhar com a equação 2, porque nela a gente pode isolar a incógnita x. Aí passando o menos y para o segundo membro, ele vai como mais y. Aí agora a gente vai substituir isso na equação 1. Ou seja, onde houver x na equação 1, nós vamos colocar 3 mais y, e é isso que está aparecendo aí. Desenvolvendo essa multiplicação, nós vamos ter 6 mais 2y menos 3y é igual a 4. Reduzindo, nós vamos ter menos y igual a 4 menos 6. Aí eu já joguei o 6 no segundo membro, ele foi como menos 6. Então, menos y é igual a menos 2, que é a mesma coisa que dizer que y é igual a 2. Temos já o valor de y, agora vamos substituir isso na equação 2. Onde houver y lá, vamos colocar 2. Com isso, temos isso aí, ó, x menos 2 igual a 3. Passamos o menos 2 para o segundo membro, ele vai para lá mais 2. Portanto, x é igual a 5. Temos o valor de x, temos o valor de y. Temos o par ordenado, que é a solução desse sistema. O par ordenado é 5, 2. Agora nós temos letra B, esse outro sistema aí, equações 1 e 2, e eu estou vendo que a equação 1 ela está mais simples de trabalhar porque eu posso isolar a incógnita x ali. Fazendo isso, a gente vai encontrar que x é igual a menos 21 mais 3y. Eu passei o menos 3y para o segundo membro, ele foi somando. Agora nós vamos substituir isso na equação 2, no lugar de x, vamos escrever menos 21 mais 3y. Fazendo isso, a gente tem 3 que multiplica menos 21 mais 3y mais 14y igual a 121. Desenvolvendo essas operações, a gente chega a menos 63 mais 9y mais 14y igual a 121.
Resolvendo um pouquinho mais, jogando ali o menos 63 para o segundo membro e somando 9y com 14y, nós chegamos a 23y igual a 121 mais 63. Desenvolvendo um pouco mais, 23y igual a 184, agora a gente pode dividir os dois membros da equação por 23. Quando a gente faz isso, a gente encontra que o valor de y é 8. Esse valor de y a gente vai substituir agora na equação 1. No lugar do y lá nós vamos colocar 8. Vai ficar então x menos 3 que multiplica 8 igual a menos 21. Então x menos 24 igual a menos 21. Joga o menos 24 lá para o segundo membro, ele vai somando. Quando a gente soma menos 21 com mais 24, a gente obtém que o valor de x é igual a 3. Portanto, o par ordenado xy, solução do sistema, é o par ordenado 3 e 8. Agora a letra C. Temos um outro sistema com a equação 1 e a equação 2. Estou vendo que a equação 2 está mais simples para a gente trabalhar. Dá para isolar ali a incógnita x. Fazendo isso, jogando menos 2y para o segundo membro, a gente tem que x é igual a menos 2 mais 2y. Agora nós vamos substituir isso na equação 1. Lá no lugar do x nós vamos colocar menos 2 mais 2y. Fazendo isso, fica 6 que multiplica menos 2 mais 2y, menos 4y igual a 20. Desenvolvendo, a gente vai ter menos 12 mais 12y, menos 4y igual a 20. Desenvolvendo um pouco mais, a gente tem que 8y é igual a 20 mais 12, passando aí o menos 12 para o segundo membro, ele foi mais 12. Somando ali no segundo membro, a gente tem que 8y é igual a 32. Agora é só dividir os dois membros por 8, a gente chega que y é igual a 4. Esse valor y igual a 4, agora a gente vai substituir na segunda equação. Lá no lugar do y, nós vamos escrever 4. Vai ficar então x menos 2 vezes 4 igual a menos 2. Com isso, x menos 8 igual a menos 2. Passo o menos 8 para o segundo membro, ele vai somando. Então, x é igual a 6. Já temos o valor de x, já temos o valor de y. Portanto, o par ordenado, que é a solução desse sistema, é o par ordenado 6, 4. Agora a letra D, novamente, um sistema com duas equações, equação 1, 2. Estou vendo ali que a primeira equação está mais fácil da gente trabalhar, dá para isolar o y ali jogando ele para o segundo membro. Aí eu vou ter menos 12x, menos 33, jogando ali o 33 para o primeiro membro, e isso é igual a y. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso na equação 2. Onde houver ali o y, na equação 2 eu vou colocar menos 12x menos 33. Vamos lá? Vamos ter 7x menos 8 que multiplica menos 12x menos 33, e isso é igual a 58. Desenvolvendo as continhas, 7x mais 96x mais 264 igual a 58. Desenvolvendo um pouco mais, 103x é igual a 58 menos 264. 103x é igual a menos 206. Chegamos num ponto agora que a gente vai achar o valor de x dividindo os dois membros dessa equação por 103. 206 é múltiplo de 103, né? Então, x é igual a menos 2. O que a gente faz agora? Substitui isso na equação 1. Vai ficar, então, menos 12 que multiplica menos 2 menos y igual a 33. Isso vai dar 24, porque menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Jogo o 33 para o primeiro membro, ele vem menos 33. Jogo o menos y lá para o segundo membro, ele vai y. Portanto, menos 9 igual a y, ou y é igual a menos 9. Temos o valor de x, temos o valor de y, temos o par ordenado, que é menos 2 e menos 9. Agora temos a atividade 2 dessa parte de sistemas de equações. Eu não vou ler a atividade inteira, já vou relacionando as informações principais aqui. Mas é importante saber que o objetivo da questão é determinar quanto o cientista possui de cada uma das substâncias com esses nomes estranhos aí, plutônio e patetônio, sabendo que há mais plutônio do que patetônio. Eu vou indicar por x a quantidade de plutônio e vou indicar por y a quantidade de patetônio. Como um dos recipientes está cheio de plutônio e o outro está cheio de patetônio, se a gente somar as capacidades desses dois recipientes, a gente também está somando as quantidades desses dois elementos. E isso pode ser representado pela equação x mais y igual a 375, de acordo com o que está escrito no texto. Essa vai ser, então, a nossa equação 1. E também, de acordo com o texto, a diferença entre as capacidades é 75. Isso pode ser representado pela equação x menos y igual a 75, que vai ser a nossa equação 2.
Agora veja que só dá para escrever a equação dessa forma porque x, que é a quantidade de plutônio, é maior do que a quantidade de patetônio. Isso está escrito na questão. Se fosse o contrário, aí a nossa equação precisaria ser y menos x igual a 75. E veja então, nós temos aqui o nosso sistema de equações. Eu vou resolver também pelo método da substituição, isolando a incógnita x na segunda equação. Passei ali o menos y para o segundo membro, ele foi somando. Agora a gente vai substituir isso na equação 1. Então, onde houver x na equação 1, nós vamos escrever 75 mais y. Veja, fazendo a substituição, a gente tem 75 mais y igual a 375. Desenvolvendo, a gente tem 2y igual a 375 menos 75, já passando o 75 subtraindo para o segundo membro. Com isso, 2y igual a 300. Só falta agora dividir os dois membros da equação por 2. E fazendo a divisão, a gente tem que y é igual a 150. E y é a quantidade em mililitros do patetônio. Esse valor obtido para y vai agora para a equação 2. Então, onde houver y na equação 2, nós vamos colocar 150. Feito isso, a gente tem x menos 150 igual a 75. Passando o 150 para o segundo membro, ele vai somando. E aí, finalmente, nós temos que x é igual a 225. E essa é a quantidade em mililitros da substância plutônio. Então, o cientista possui 225 ml de plutônio e 150 ml de patetônio. Muitas atividades, né? Muito conteúdo também. Ufa! Aqui a gente termina então as atividades do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Na descrição do vídeo quero te lembrar, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram, só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!